Olá, sou Marcos Valério XR, do dia 17 de agosto de 2021. Tô com alguns probleminhas aí de saúde, tô meio instável, com possibilidade de ir para ponto-socorro a qualquer momento, mas deixa isso de lado. Enquanto o mundo se preocupa aí com o Talibã, né, por bons motivos, eu gostaria de voltar a atenção para a nossa situação aqui no nosso Brasil e esse caso aí, né, as ameaças contra o STF. Bom, deixando bem claro que a maior parte desse STF eu sempre achei que é um bando de canalha. Vou começar pelo Alexandre de Moraes. O Congresso está pior e o Executivo está pior, ou seja, nós estamos numa fase histórica muito ruim. Mas, deixando isso de lado, como está quase tudo no mesmo nível, né? Eu disse já há um tempo atrás, naquele caso da prisão do Daniel Silveira, que realmente parece não ser perfeitamente regular, perfeitamente constitucional. Essas prisões estão sendo perpetradas pelo STF, e talvez nesse caso do Roberto Jefferson aí, talvez também não fosse regular. Então tem uma discussão a esse respeito. Eu sempre tenho um problema muito sério quando vai discutir essas questões jurídicas, porque ao contrário do que o pessoal tem a cara de pau de dizer com muita frequência, isso não é preto no branco. Tem vários níveis, várias camadas. É muito difícil ter uma coisa que é absolutamente claramente inconstitucional. Assim, que não admite muita discussão. Sempre tem algum grau de discussão. Então, acho que não faz nem tanto sentido a gente ficar batendo muito nessa tecla se foi ou não, regular ou não. Eu acho que a essa altura faz mais sentido a gente verificar a precedência histórica, né? Porque se uma coisa é absolutamente inédita, entende-se que tem lá uma dificuldade de saber como agir, mas uma coisa que tem precedentes, já tem alguma jurisprudência, fica mais fácil você ter uma visão mais clara, né? Bom, com relação a esse caso do Roberto Jefferson, essa situação literalmente não tem precedente, a situação em si. Porque o fato de você ter um deputado federal, alguém na posição dessa, de poder, fazer um vídeo com armas na mão, fazendo ameaça, e foi ameaça mesmo, pelo amor de Deus, é ameaça, não tem outro nome. Ameaçando ministros do Supremo, ameaçando embaixadores legítimos de outros países. E mais uma série de coisas. Isso não tem um precedente, claro. Sim, mas não tem precedente por quê? Por uma questão tecnológica. Porque a gente não tinha essas redes sociais antigamente. A gente tinha situações. Deputados armados, sim, não é novidade na história. Isso aí era comum. Hoje não é mais, mas era comum. Há décadas atrás, parlamentares estarem armados dentro do parlamento. O senhor Arnon Collor de Mello, pai do Fernando Collor de Mello, matou um colega de deputado dentro do Congresso. Puxou a arma lá e meteu o bala do cara. O famoso Tenório Cavalcante, né? É um deputado carioca da década de 50. O bicho ia pro Congresso de metralhadora. Ela dava uma discussão que ela apontava a metralhadora pro outro lado. Né? Metralhadora carregada, não é brincadeira não. Era pistoleiro mesmo. Então, isso não é novidade. Só que se um camarada desses naquele tempo subia ali na tribuna e fazia um discurso daquele ameaçando até coisa pior contra um ministro supremo, contra um embaixador de algum país, aquilo ia ficar lá dentro, sabe? Ele podia ter uma repercussão muito grave, não necessariamente a mídia noticiaria, aliás, a mídia nunca noticiou a maioria das coisas que acontecem, nem dá, porque é tanta coisa que acontece lá dentro. Agora, essa comunicação direta do parlamentar com uma mídia social de massa, isso é inédito. E aí, cara, isso gera uma responsabilidade. Uma coisa é você fazer um discurso dentro do Congresso, daquela área fechada, que tudo bem, pode estar sendo gravado, pode estar sendo até telerádio difundido, mas não necessariamente as pessoas estão assistindo. A maioria das vezes não está. Frequentemente, muito do que rola dentro do Congresso está sendo transmitido o tempo todo. Mas quem é que vê? Você não fica nem sabendo. Se você não colocar na mídia de massa, e ninguém fica nem sabendo. Agora, o cara colocou direto em rede social. Ele não precisou nem do intermediário fazer a divulgação por ele, sabe? É diferente, muito diferente. A mídia poderia pegar um desses discursos mais isolados e fazer um alarde, de vez em quando faz isso. Mas nem precisou. O cara toma a iniciativa de fazer diretamente com o seu público. Isso tem uma dimensão qualitativa completamente diferente.
considerando que a situação é sem precedente histórico, quer dizer, essa série de situações, não essa em especial, mas esse momento, então é compreensível que algumas decisões e algumas reações também sejam sem precedente histórico. Então, por esse motivo, eu não me atrevo a fazer um julgamento do ponto de vista pura e simplesmente jurídico. Eu faço de um ponto de vista ético e moral. E eu acho que do ponto de vista ético e moral está certo. O Alexandre de Moraes está certo. A Polícia Federal está certa. Essas atitudes que eles tomaram está certa, porque, meu amigo, não foi eles que começaram essa escalada. Essa escalada está vindo, está muito claro, essa escalada tem nome, chama-se bolsonarismo. Eles são os autores disso. Eles são os articuladores. O discurso de violência, o discurso com arma na mão é deles. O discurso fundamentalista religioso com arma na mão, ao estilo Talibã, é iniciativa deles. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, lançou hoje o kit anti-Satanás para impedir o fechamento das igrejas. O Satanás quer fechar a igreja para impor o comunismo no Brasil. Roberto Jefferson começa o vídeo dizendo que os cristãos precisam usar balaclava, que os motoqueiros usam como proteção ao rosto. Porque a hora que chegar o Satanás para fechar a igreja, você não pode respirar o ar do Satanás para não adoecer. Depois ele pede que os cristãos usem um revólver. Tem um Satanás armado, esse imediatamente um irmão patriota bota fora de combate. Além de ser ridículo, né? Mas, pô, o cara tá posando, pelo amor de Deus. Não tem o vídeo das pistolinhas, tem o vídeo da metralhadora. Nesse grau, nessa escala, não tem precedente desse jeito. Ainda mais que esse. Sem contar também que tem um certo. Às vezes eu acho até que, de certa forma, é pior você ser poser, né? Porque o Tenório Cavalcante, pelo menos, era pistoleiro mesmo. O bicho tocava tiro com bandido no meio da rua. Andava de colete à prova de bala, tomou uma porrada de tiro, matou um monte de gente. Mas pelo menos era pistoleiro mesmo. Eu acho que faria mais sentido se o cara fosse bandido, de verdade. Mas não, o bicho ainda é poser. Pra falar a verdade, às vezes eu fico com a sensação que o Roberto Jefferson tá de trollagem também. Né? Aí, sem contar a sensação de que o cara tá simplesmente senil também. Tem essa questão também, né? Mas, pelo menos o Daniel Silveira, pelo menos é um pouquinho mais convincente. O cara, pelo menos, foi policial, o cara já matou gente. O cara fortão, bombadão, pelo menos dá pra levar o cara a cena. Que porcaria de ser Roberto Jefferson, né? Acho que nunca nem entrou numa briga na vida. Mas assim, indo mais atrás ainda, veio o caso da Sarah Winter lá, né? Pô, bicho, os caras fizeram uma manifestação de noite com um monte de gente encapuzado, vestido de preto, na frente do Supremo Tribunal, fazendo ameaça, disparando fogo em cima. Bicho, por muito menos do que isso, por aí, nego passa o rodo, sai matando. Isso não é brincadeira. Nessa época, você vê que tem uma escalada de agressividade, e essa escalada é de iniciativa bolsonarista. Isso não é pouca coisa. E a reação, cara, teria que acontecer. E eu nem acho que está sendo exagerada, pelo menos nesses casos que eu falei, não. Deve ter sido no caso lá do o colega lá da Sarah Winter, lá, né? Que é Oswaldo, não sei o quê, que diz até que foi torturado na prisão, e essa turma não duvido de mais nada. Eu sei que o cara entrou lá e saiu paraplégico. Então, tudo bem que tem toda uma história aí por trás, mas ele narra, ele faz uma narrativa assim impressionante, de que passou assim. O depoimento dele parece o de preso da ditadura militar, torturado. É engraçado, porque tem uma coisa também muito interessante nessa dinâmica toda, que eu já falei algumas vezes aí. Nunca reivindicações de parte da população têm sido atendidas com tanta rapidez. O cara vai lá para pedir estado de exceção, para pedir AI-5, para pedir ditadura, e vai preso e torturado na prisão. Tá sendo atendido, porra. Não tô defendendo, não, mas na verdade não tem lado bom nessa história. É um immoral combate, né? Immoral combat. Aproveitando esse meme que fui eu mesmo que fiz essa porra aí. A situação é muito grave. Mas é pose. O próximo parece que seria o Sérgio Reis aí, né? Sem contar o risco de chegar lá no famoso Carluxo, né? Mas assim, fazendo o link lá com
o Talibã, que aliás é um ponto que eu queria apontar a respeito do fato de que o Talibã com certeza tem apoio popular no Afeganistão. Isso, não adianta cair nessa narrativa de que é apenas um grupinho assim sem representatividade que está oprimindo todo mundo. Não. Isso, com certeza tem apoio lá dentro. Aliás, não teria nem como não ter, né? Trata-se de uma milícia armada que combateu a União Soviética, conseguiu resistir à União Soviética e agora resistiu aos Estados Unidos. Passou num teste assim, histórico de resistência, de mobilização. Não tem como fazer isso sem apoio. Isso dá um exemplo muito grande de força, de coesão. Os melhores números lá chegam a dizer que tem pelo menos 200 mil soldados, 300 mil soldados, para você ter essa quantidade de soldados, de homens em armas. Você tem que ter no mínimo uma quantidade equivalente de pessoas por fora que dão um suporte logístico geral. E considerando que eles são da etnia Pashto, né, que é a maioria do Afeganistão, mais de 40% com certeza, eu não me surpreenderia nem um pouco se tivessem, no mínimo, por muito baixo, um apoio enfático de pelo menos 20% da população, enquanto outros dão um apoio assim mais ou menos, e as outras categorias se dividem, né? Afinal, se um bolsonarismo, que é um bando de inútil, nunca fez porcaria nenhuma, mas nenhuma, ainda consegue ter 20% de aprovação, como é que uma organização que nem o Talibã, com todo esse histórico, não teria esse apoio todo? E a comparação, eu estou comparando mesmo, né? Porque outro dia eu vi esse assunto Talibã surge, tem sempre um bolsominion imbecil para colocar o PT no meio e vir perguntar se o PT é o novo Talibã. É impressionante o grau de demência desse pessoal, né? Quem é que é fundamentalista religioso nessa porcaria aqui? É o PT? Quem é que faz discurso pró-arma? Quem é o crente fanático de arma na mão? Fazendo discurso ao vivo de que vai matar, vai ameaçando o embaixador da China, ameaçando o ministro supremo. Aí acha ruim quando o cara compara eles com o Talibã. É claro, a comparação ela é insultosa para o Talibã. Porque o Talibã deu prova de ser pessoal que enfrenta morte mesmo. Os caras não têm medo, os caras vão para cima. São guerreiros. E esses bolsonaristas é um bando de poser, com exceção de algumas milícias aí que tem as bandidagens também. Mas mesmo assim não se compara. Porque é tudo bandido no pior sentido da palavra. Bandido que rouba no sentido mesquinho. Não é um cara que acredita numa causa maior. Ou pelo menos a maioria deles não acredita. Engraçado que geralmente os que acreditam são os que não têm coragem de pegar em arma. Normalmente. Mas sim, fica esse desabafo, né? Porque ele está nessa situação curiosa. Esse momento histórico que chama a atenção de novo, ainda mais agora que a pandemia vai arrefecendo e o que nos permite fazer outras comparações. O Talibã também é refratário às medidas de distanciamento social, tudo indica. Estão dizendo aí que até a vacinação eles recusam, né? Ou seja, as similaridades com o bolsonarismo aumentam de uma forma geral, até pelo posicionamento conservador em termos das suas tradições locais. Então tem muitas convergências, tem muitas associações. E eu sempre vou lembrar o discurso genial do pastor Caio Fábio uma vez, quando ele falou que a gente tem, especialmente nas favelas brasileiras e com o neopentecostalismo em ação, um território que permite o surgimento de milícias religiosas fanáticas. Isso começa a ser articulado. Quem começou a introduzir isso aqui no Brasil foi Edir Macedo. Edir Macedo, que além de criar Templo de Salomão e outros neopentecostais, começaram a articular milícias religiosas. Você falando de crente armado mesmo. É o crente do poder, né? Come o cu de quem não crê. A situação é complicada, mas assim, não vai ficar tão... Aqui não vai tão longe. Havendo uma reação mais organizada, apesar de que eu acho que tem a possibilidade, acho quase inevitável a tentativa de golpe, mas dificilmente vai muito longe. E a exemplo do Sérgio Reis, aí esse pessoal fala muito grosso, mas de repente pensa melhor e vê que não tá... A situação também não é assim, não. Eu sempre fico tão triste quando vejo artistas, principalmente cantores, fazendo esse tipo de papel. Eu não sou nenhum fã do Sérgio Reis, não, mas é um artista respeitado, as músicas dele são legais. É o tipo do camarada que pode passar longe, né, desse tipo de
de encrenca. Mas não, vai se meter com essas palhaçadas. Porra. Mas é isso, não queria me alongar muito não, foi só porque acabei de ver algumas coisas aqui, deu vontade de falar sobre isso. Mas fica essa breve reflexão aí. A situação é sem precedentes, sim. Tem umas analogias, tem umas correlações muito curiosas e admite soluções ainda discutíveis que a gente vai demorar muito tempo para fazer um julgamento devido ainda. Eu sou Marcos Valério XR, dia 17 de agosto de 2021. Lembrando que eu posso sair do ar a qualquer momento por um tempo. Obrigado pela atenção.